podcast exige muito cuidado e dedicação com o áudio. Mas é só isso? Em uma resposta bem clara e curta, não. Quando falamos em um bom projeto de podcast, pensamos em várias etapas, incluindo etapas de pré-produção. Sabe aquela etapa de pensar o nome, a logo, a forma de se comunicar, organizar o calendário de produção e pós-produção, preparar aquelas pautas ou aqueles roteiros incríveis e por aí vai? Então, é disso que eu tô falando. Eu não sei você, mas eu sou fã de uma boa capa de episódio, e se o podcast tem uma boa logo com um bom nome, ele já me desperta atenção antes de dar o play. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. O que você pode fazer pelo seu podcast? Bora pro episódio? Você está ouvindo Estúdio 31. O podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Olá, eu sou Domênica Mendes e dou as boas-vindas a você nesse episódio do Estúdio 31. Hoje eu não estou sozinha e trago aqui uma das mulheres mais competentes que eu conheço quando o assunto é design, imagens, montagens e por aí vai, que é a querida Fabris Martins. Antes de começarmos o episódio, eu tenho aquele pedido para você. O Estúdio 31 é um podcast independente e, por isso, eu preciso de você para que ele continue crescendo e chegando a mais pessoas. E como é que você pode me ajudar? É super fácil. Você pode compartilhar o link desse episódio nas suas redes sociais, como Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook ou onde você quiser. Você pode avaliar o podcast no seu agregador favorito, dando 5 estrelas e deixando um comentário bem legal para mim. Se você tiver uma graninha aí, você pode me mandar um pix de pelo menos R$1 para opodcastadelas@gmail.com ou você também pode me apoiar no Catarse, que é o Catarse da hashtag o podcast é delas. Lá, as contribuições mensais são a partir de R$7. Anota aí o endereço, é catarse.me/o podcast é delas. Dá uma passadinha por lá e saiba como é que esse dinheiro é usado. O destino é muito, muito legal. Eu juro, você vai curtir. Fabris, bem-vinda! Obrigada por ter aceitado esse convite. Por favor, se apresente para quem está nos ouvindo agora e diga, quem é você no mundo do podcast? Então, eu sou Fabris Martins. Eu sou mulher trans, sou publicitária por formação e sou designer para pagar boletos. Eu tenho 20 anos de experiência, já trabalhei em jornal, agência de comunicação e assessoria de imprensa. Nos últimos anos, ajudei na identidade visual de alguns podcasts, como X-Spoiler, Olhares, Frequências Abertas, Ler Como a Garota. Também ajudei na identidade visual do iPod. E assim a gente vai colaborando para o crescimento da podosfera. Mulher, 20 anos de experiência é uma vida de experiência no que você faz. Pois é, quando a gente olha para trás, assim, desde quando eu comecei como escraviária num jornal bem pequeno aqui de Brasília, e hoje assim eu já tenho uma certa experiência, já tenho essa bagagem, a gente fica impressionado como a gente aprende, como a gente evolui. Então assim, é um processo e inclusive estar nesse meio de podcast faz parte dessa evolução, faz parte desse encontro com novas mídias e a gente vai crescendo, vai ampliando os horizontes. Ai, que maravilhoso, eu amo, porque o podcast ele é realmente essa coisa incrível que veio e mudou a vida de todo mundo de alguma forma, né? De quem foi pra frente do microfone, de quem ficou pra parte de edição, de quem é da parte da identidade visual, que aí já cai na sua área, de quem faz jornalismo e por aí vai, assim, eu acho incrivelmente potente. Mas, Fabris, começando assim de uma maneira muito simples, para leigos e leigas que nos ouvem, me explica, por favor, o que é a identidade visual de um podcast? A identidade visual é a materialização de uma marca através de elementos gráficos. Ela cria uma forte percepção e reconhecimento da marca na mente de seus consumidores, através de elementos gráficos que seu projeto é composto. Num mercado tão plural como o de podcast, com opções novas surgindo a cada dia, conseguir se destacar e se diferenciar se torna uma maneira cada vez mais difícil, algo mais complicado. E a identidade visual é uma das melhores e mais eficientes formas de fazer isso. É engraçado, porque assim, quando você vê aqueles números de podcasts, quando você vai procurar, quero ler sobre o Poderoso Chefão. Se você olha e não gosta da capa,
você já pensa, será que esse podcast é bom? Será que eles vão ter um conteúdo adequado ao que eu estou procurando? É a primeira coisa que você vai ver, é a primeira coisa que você vai notar. Então você fica ali já tendo a primeira impressão do podcast. Se a gente for parar para fazer uma comparação, uma analogia com o pessoal que trabalha com o mercado de livros, o que eu ouço que você está me dizendo é que seria como a capa, né? Que quando a gente chega na biblioteca ou na livraria e você bate o olho naquele livro e aquela capa te chama atenção e isso te desperta um maior interesse tanto em comprar aquele livro quanto em ler aquele livro. É mais ou menos por aí mesmo? É muito disso, assim, você encontra similaridades. Porque, por exemplo, quando você vê a capa ali de longe na livraria, se ela não te chamar a atenção visualmente, você não vai chegar perto para ler a sinopse. Assim, eu há muito tempo atrás, eu fui numa livraria dessas da vida e vi uma capa linda de Deuses Americanos. Eu fiquei assim encantado. Aí eu falei, nossa, preciso ler esse livro porque olha só a estrutura, olha o visual, olha a diagramação no caso do livro. E assim, isso chama atenção. Não apenas para mim, como para a pessoa leiga. Quem nunca comprou um shampoo porque a embalagem era bonita? Um perfume, porque gostou da embalagem, né? Exato. Você pode fazer várias analogias, porque o design ele está impregnado na nossa vida, queira ou não. A gente vai consumir por conta dessa primeira impressão, dessa identidade visual. Isso é intrínseco a nós. A gente vai ser atraído por aquilo que agrada nossos olhos. E aí é onde entra toda essa parte da gente pensar numa boa construção de uma logo, escolher uma fonte legal para escrever o título do nosso podcast e depois a cada episódio fazer também uma capa de episódio que tenha itens ali gráficos que chamem a atenção e despertem a curiosidade, né, do meu ouvinte, da minha ouvinte, do meu público, enfim. É isso, assim. Não adianta nada você criar uma identidade visual e não seguir ela. Porque quando você cria a identidade visual, você atrai o seu público. Mas para ele continuar te reconhecendo, você tem que manter os elementos gráficos. Claro que você não vai fazer uma capa igual para todo episódio. Por favor, gente, não façam isso. Mas assim, você tem que ter essa similaridade. Tem que ter aquela coisa, essa fonte aqui é a fonte do Estúdio 31. Essa fonte aqui é a fonte do X-Spoilers. Olha só, eles mantêm toda a identidade, mas eles vão variando, eles vão mudando os elementos e isso vai sendo um ato contínuo. Faz sentido, faz muito sentido. E o que é uma logo? A logo é uma representação visual composta de símbolos e palavras, que tem como objetivo identificar uma marca específica. A identidade de uma marca é um dos requisitos para ser reconhecida no mercado. Tem de saber o que quer. A construção da sua logo está ligada ao seu nome. Então, gente, quando forem escolher o nome, por favor, primeiro procura no Google para ver se não tem nada similar. Eu acho isso muito importante até para vocês evitarem problemas futuros, questão de quando você quiser registrar sua marca para não ocorrer certos problemas. E assim, o nome, ele é a base de tudo. A partir dele, você dá uma identificação do caminho que quer seguir, principalmente porque nele você vai ter dados para criar os elementos que dão suporte para a criação da sua marca, para a sua identidade visual. Tá, então eu começo definindo o tipo de podcast que eu quero ter, o formato, sobre o que eu quero falar, o meu público. Aí eu defino um nome para o meu projeto e aí todas essas informações é que vão facilitar o trabalho da profissional que é da área de design, que vai fazer para mim essa logo e outros elementos que vão compor a identidade visual do meu podcast. Isso, porque imagina, assim, eu gosto, por exemplo, de nomes que são ligados a sentimentos. Não que se você colocar cast ou alguma coisa ligado, pode alguma coisa, não possa ser um bom nome. Mas você, às vezes, você se confunde. Você pode ficar meio no comum. Mas quando você coloca algum sentimento, alguma coisa que diz quem você é, eu acho que é importante você ter essa consciência de não sempre ficar ligado a pode alguma coisa ou cast alguma coisa. Inove, faça alguma coisa que você consiga se destacar e que ele mostre
a sua forma de agir. E você vai assim fortalecendo e já cria sua identidade a partir do nome, por exemplo. É interessante essa sua fala de como que esses títulos de podcast, né, os nomes dos podcasts, hoje te chamam a atenção quando eles têm esse cuidado com algumas palavras e despertar atenção através de outros sentidos, porque quando a podosfera começou, como era muito comum termos conteúdos de nichos muito amplos, né? Então, conteúdos guarda-chuva, como a gente chama. Então, vou fazer um podcast sobre cinema, e sobre cinema cabe qualquer coisa. E naquela época a gente também não tinha uma grande quantidade de podcasts sendo feitos. O que compôs a identidade visual e o nome desses programas para a solidificação da mídia podcast foi a palavra pod nos nomes ou cast, porque até então ninguém sabia o que era podcast. Agora que já é uma coisa mais comum para muitas pessoas, porque a gente teve sim esse crescimento aí, principalmente devido à pandemia, e antes a gente já estava observando também esse crescimento, agora fica um pouco mais comum. Então você pode usar o nome que você quiser e até mesmo o nome da sua loja, do seu projeto, do seu pequeno negócio, ou um nome como, por exemplo, eu escolhi aqui Estúdio 31, porque a brincadeira é realmente ser um lugar onde desperte aí a atenção para o ato de fazer o podcast. Né? Então, normalmente a gente faz podcast aonde? A gente produz conteúdos em áudio em estúdios, daí veio o nome. E quando a gente pensa nisso hoje, é realmente uma saída, porque podcast não é mais necessário, né? As pessoas já sabem o que é podcast, então realmente mostra meio uma evolução. O que, claro, fica aí de dica para quem tá ouvindo a gente, para pensar nisso. E dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo, pode ser que já rolou uma nova onda aí, e uma nova forma da gente pensar esses nomes para sair um pouco da mesmice, com muitas aspas, e a gente acabar se destacando através do que a gente tem de melhor, que é aí o que vai compor também a nossa marca, o nosso projeto e tudo mais. E aí, Fabris, quando eu penso em logo também, que me chama atenção, me vem muito cores e fontes, sabe? Me passa uma sensação de que essas cores, essas fontes que são utilizadas nas logos dos programas, elas interferem na mensagem que aquele podcast está passando para mim, enquanto público. E isso faz sentido? Essas cores, essas fontes, elas interferem na mensagem que o podcast está passando para o público? E qual que é a melhor forma de eu escolher isso? E como que eu escolho? Então, quando a gente já tem o seu nome, a gente já tem um tema a ser abordado, a gente começa a pensar nessa construção da marca. Então, por exemplo, a gente vê que as cores são fundamentais na fixação da identidade. Ela vai estar por todo lado dentro das suas peças na internet. Então, vou fazer uma postagem para o Twitter, uma postagem para o Instagram, vou fazer a capa do meu episódio. As minhas cores básicas vão estar lá. Eu acho que é algo que tem que estar. É aquela coisa da fortificação da sua marca, fortificação da identidade. Você quer um exemplo que, olha como ficaria uma coisa bem esdrúxula. Se seu podcast fala sobre política externa, não convém, por exemplo, usar um rosa bebê. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Imagina, você coloca na sua logo uma fonte Comic Sans, por exemplo. Sério, me diz, seu podcast vai passar credibilidade? Não. Nem um pouco. Não vai, gente. A gente tem que ter um pouquinho de bom senso. Eu acho que é legal, assim, quando a gente vai fazer essa criação, ter essa conversa, a gente fazer um processo de escolha, a sua forma, o que você tem em mente e o que você quer provar. Eu acho que isso aí é fundamental. Sabe, você assim, do mesmo jeito, você quiser o rosa bebê e a Comic Sans, se você bater o pé, a pessoa que vai cuidar do seu design vai fazer. Ela só não vai colocar no próprio portfólio. Já fica a dica. Mas assim, o programa, além de tudo, ele é seu. Então, com isso, você tem que dar a última escolha. Mas, por favor, tenha bom senso. Ouça quem está fazendo a marca, porque a pessoa normalmente ela tem uma experiência, ela já sabe o que funciona e o que não pode funcionar. Isso é muito importante, sabe? Porque quando alguém chega para mim solicitando um serviço da criação da identidade visual, eu já pergunto, poxa, você tem algo em mente que você quer seguir? Você tem uma linha de pensamento? Você tem um piloto? Às vezes a pessoa tem um piloto e não foi colocado no ar. Mas aí eu peço, poxa, então me manda o piloto para a gente criar com base na forma que você fala. Assim, porque isso já vai servir de briefing. Quando a gente cria marca, a gente precisa de maior informação possível. Você tem que saber o que você quer. Assim como eu falei antes,
Eu quero seguir tal linha. Ok, vamos seguir tal linha. Mas aí quando a gente faz as propostas e você vê, poxa, realmente Comic Sans com rosa bebê não ficou legal. Não custa nada, tipo, o designer chegar e falar, então, eu tenho essa proposta aqui, eu vou fazer do jeito que você quer, mas eu tenho uma proposta B. O que é que você acha? Aí a gente, a partir desse processo, a gente vai no ping-pong. Muda essa cor. Muda essa fonte. Eu acho que esse círculo não ficou bom. Vamos tentar uma outra forma. Eu quero o meu rosto vetorizado. Eu quero uma imagem de desenho. Então quero só a letra. Por exemplo, a gente tem um logotipo, que seria só formado de letras. A Coca-Cola é um exemplo. Sim, sim. Então, assim, você pode ter o nome do seu podcast só uma fonte diferente. Sim. E isso não está errado. Às vezes pode combinar com a sua linha, com a forma que você quer seguir esse podcast. Então, assim, tudo é uma coisa de conversa. Eu acho que você tem que ouvir e quem está criando a marca tem que ouvir. Principalmente quem está criando a marca. Não adianta também bater o pé e fazer algo que o cliente não gosta. Claro, claro. E pensando nessa parte de chegar e solicitar um serviço para uma profissional do mercado, se eu chego e apresento algumas ideias, algumas referências de logos que para mim me chamam a atenção, isso facilita o trabalho ou torna mais difícil? Eu acho que facilita, sabe por quê? Porque você já sabe um caminho. Que assim, quando a pessoa mostra pra mim, olha só essas marcas aqui, essas logos. Você fala, a pessoa, por exemplo, gosta de uma fonte serifada. A pessoa gosta de uma fonte serifa. Ela gosta de verde, ela gosta de vermelho. Eu fiz um trabalho recentemente que a pessoa mandou pra mim várias logos e era um rosto de quem estava fazendo o trabalho. Olha que curioso. Então, o que acontece? Eu falei, poxa, então vamos tentar fazer o rosto seu. Vamos tentar colocar a sua vetorização de fotos suas que você gosta. Aí a pessoa me mandou, sei lá, umas 10 fotos. Eu analisei cada uma delas e falei, a gente pode tentar essa aqui. Aí eu vetorizei a foto, coloquei cores diversas na marca e mandei para ela e a gente falou, poxa, então eu gostei, mas a gente pode mudar tal fonte, a gente pode mudar esse grafismo em volta por outra forma. E assim a gente foi criando e, ficou um trabalho bem legal, assim, logo vai estar no ar, então acho que vai ser uma coisa bacana, assim. Foi legal pro cliente, foi legal para mim, porque teve essa sinergia. E é curioso isso que você me fala, porque vem à cabeça de que talvez quem esteja pedindo serviço não consiga perceber o que chama atenção, que essa padronização, que aí você que trabalha com isso consegue ter uma facilidade de olhar e falar, olha, tem uma coisa comum aqui, né? Todas as imagens que você me mandou têm rostos vetorizados, então se tudo isso é a sua referência, então eu acho que você quer um rosto vetorizado, sabe? Exato, às vezes nem a pessoa não sabe disso. Mas quando se recebe algo assim, você analisa, você vê um padrão, nossa, vamos tentar. Porque inconscientemente, quem está fazendo o trabalho, ele tem que ter essa sintonia fina. Tem que, olhar, temos um padrão, seja de cor, seja de fonte, seja de detalhes. Então você vai ali e capta dessa forma o que o cliente está querendo. Eu acho bem salutar que ele mande isso pra gente. Eu acho que, acima de tudo, você tem que ouvir o seu cliente. Não importa, assim. No final das contas, ele tem que estar satisfeito. Ele tem que, no futuro, olhar e falar, poxa, fulana fez uma marca pra mim, ficou legal, ficou bonita. E falando aqui do lado de quem consome esses produtos e esse trabalho, no caso a cliente, a minha dica para quem tá ouvindo a gente é: se você vai contratar uma profissional para fazer a sua identidade visual, escute as perguntas que essa pessoa vai te fazer. Então, marca uma reunião, conversa, explica seu projeto. Não tenha medo de explicar exatamente o que é seu projeto, porque a pessoa precisa entender exatamente o que ele é para começar a trabalhar. E quando chegar os exemplos de coisas que você pediu, que tem as prévias, na etapa da prévia de apresentação, de olha, eu tô indo por essa linha aqui, vê se é isso, a gente
realmente afina, não tenha medo de pedir revisões e falar, olha, não é bem isso, olha, é isso, eu gostei disso, nisso, disso, naquilo, disso, naquele outro, porque a pessoa que trabalha com isso, ela vai conseguir entender, ela tem skills, né, ela tem habilidades suficientes para conseguir entender e organizar esses pensamentos que você talvez não tenha as palavras adequadas e não tenha a facilidade de solicitar, mas aí a pessoa que é profissional, ela vai saber como te direcionar para tirar essas informações de você para poder compor a sua peça. E se você não gostou de alguma etapa, fala, olha, não é bem isso que eu quero não. Não é isso, não gostei dessa cor, dá pra gente trocar? E se a gente fizer de tal jeito, será que melhora? É isso, sim. A pessoa tem que estar feliz, ela tem que realmente gostar. Você tem que ter em mente que você é o público, você é o cliente. O designer ou a designer vai te dar as opções. Aí você vai falar, não, é isso, é aquilo, não é nada disso, vamos por outra linha. Não gostei da fonte, não gostei da cor, não gostei de nada. Quando você fala não gostei de nada, aí você tem que parar e pensar, então, mas do que eu gosto? Aí a gente volta para aquele processo de novo. Ah, então me manda mais referências, outras coisas que te chamam a atenção. E assim a gente vai construindo. Eu acho que assim, conversar, fazer, refazer de novo, é processo. Eu acho que você tem que ter em mente o que você está querendo. Uhum. E se depois de um tempo você falar, ah, não está dando certo, você não está encontrando a linha que eu estou querendo seguir? Acontece. Infelizmente, assim, às vezes não dá certo. Igual quando eu procuro um ilustrador, eu procuro que ele tenha um traço do qual eu goste para os meus trabalhos. Assim, se o meu cliente, quando eu terceirizo uma ilustração, ele acha aquele traço muito infantil, então não funciona. Uhum. É a mesma coisa com a pessoa do design. Ela tem que ter também noção que às vezes não está dando certo, que pode acontecer de não estar encontrando a linha, e acho que é algo que pode acontecer. O que me vem à cabeça agora ouvindo a sua fala é que o processo de criação de uma identidade visual, ele tem um objetivo de comunicação, mas ele é um trabalho criativo, né? Então, claro que pode acontecer de não dar certo, de no final você olhar e falar, putz, não era isso, mas lá pro meio do caminho você já consegue perceber que não tá dando. Então, é só virar e falar, não é isso. Olha, vamos ver aqui quanto que ficou esse serviço, quanto que eu tô te devendo, né? E procurar outro profissional, sabe? Porque a parte de criação sempre ela é muito autoral, né? E aí, realmente, às vezes dá match e às vezes não dá. Não quer dizer que é errado, quer dizer só que não deu certo. Não deu certo e às vezes, assim, quando você tá ali na metade do serviço e você corrige, você fala, vamos mudar a rota, sabe? Vamos fazer a mudança de rota. Eu sou muito tranquila em relação a esse processo, assim. Tem gente que, só faço 1, 2, 3 refações, não sei o quê. Não, eu tento conversar ao máximo para agradar o cliente, a cliente. Eu acho que a partir do momento que você consegue conversar e extrair dele o que ele quer, eu acho que assim, ou você faz na base da inspiração, ou você faz na base pura e técnica. Às vezes acontece de você não está tão inspirada, mas a sua experiência, a sua parte técnica, ela sobrepõe essas dificuldades. E pensando ainda na identidade visual, quando eu vou pensar nas criações das capas dos meus episódios, elas devem ser diferentes da parte da identidade visual do programa de podcast, ou é possível alinhar as duas coisas, usar o mesmo, enfim? E aí eu gostaria também que você já emendasse a sua fala, que eu acho que tem a ver com a pergunta, que é sobre a utilização dessas capas em redes sociais. Eu devo pensar em uma identidade visual para o programa, uma para cada capa e uma para cada rede? Ou é possível, durante esse processo de criação de identidade visual, fazer meio que um combo de tudo? Todas elas têm que conversar? Como é que funciona isso? Então, a identidade visual é tudo. Olha aí a dica, gente. É tudo, gente, sério. Vocês, assim, quando você cria a sua identidade, a sua logo, compartilha isso para outras peças. Não adianta você escolher cor, fonte e a gente ter todo aquele processo que a gente conversou antes, se você vai deixar isso abandonado. Por favor, não abandone. Você vai fazer uma arte para o Twitter, para o Instagram. Mantenha elementos, nem que seja a sua logo desconstruída. Você pega a fonte, aí você pega um ícone, um símbolo que está ali na sua logo. Você utiliza as cores. Mantenha a identidade das cores. Eu acho que isso é tão primordial, porque você vai estar conversando, você vai estar se espalhando horizontalmente.
Porque quando alguém vê uma arte sua no Instagram, ele vai bater a cara falando, aquele verde ali, junto com aquele tom de rosa, é de tal podcast. Aquele vermelho com aquele preto é de outro. E por aí vai. Eu acho que os elementos, eles conversam, eles têm que ser harmônicos. E quando a marca, a logo, ela é bem feita, ela dá pra gente fazer isso. Porque a identidade visual, ela é ampla. Ela não é criada só para uma coisinha. Para isso a gente tem o tal do manual de aplicação da marca, que aí com ela você vai ver onde pode ser colocado. Em cima dessa cor não vai ficar bom, ou então muito próxima de outros elementos não fica bom. Não vamos fazer uma variante verde. Assim, claro, você vai ter a sua marca colorida, mas a gente cria também a sua marca preto e branco. Porque aí quando você precisar utilizar ela para algum local que seja preto e branco, ela vai estar ali, porque principalmente os elementos principais vão estar ali. Mesmo que elas não estejam coloridas, mas assim, você vai ver a fonte, você vai ver os elementos coadunando. Quando você coloca nas redes sociais, eu acho que mantenha essa unidade que faz parte da identidade visual. Não é só a logo. Assim, é tudo. Você vai criar uma peça para o seu Instagram. Então vamos colocar uma faixinha ali na cor da logo, porque aí você já sabe, remete, você pode colocar a sua logo e depois você coloca uma faixinha ali embaixo, algum elemento gráfico para fazer essa identificação. E faz isso em todas as suas artes. Padroniza, né? Porque aí também isso gera uma familiaridade com o seu público. A gente aprende a ler, sabe? Essa sensação que me dá. Você aprende a ler a identidade visual, embora você não tenha consciência disso. E aí quando você vê algo que pode ser da mesma cor ou da mesma fonte, o seu cérebro automaticamente vira a chave para aquele programa, sabe? Para aquele nome. É essa sensação que me dá, assim, quando eu tenho esse processo de, nossa, mas isso daqui é muito igual a fonte do programa tal, sabe? Aí você vai poder procurar, do programa tal. Isso é legal. Porque ele é muito específico. Exato. No mundo ideal, você poderia pagar uma pessoa para desenvolver uma fonte só para você. Infelizmente é um processo muito caro. Então aí você vai trabalhando com fontes que não são tão similares com outros programas. Você busca algo que dê uma certa identidade para você, algo que não é tão usado, algo que propicie uma leitura de perto e uma leitura de longe. Eu sempre sugiro, utilize a sua logo com o menor tamanho possível. Porque se ela tiver muitos elementos, não tem como você reduzir ela muito. Nesse caso, aí você utiliza um grafismo que lembra ela. Porque se você colocar ela muito pequena, vai ficar um borrão. Então, se você utilizar algum elemento dela na sua arte, você vai estar ligando a sua arte, a sua identidade, sem precisar forçar a barra. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que ficou muito claro que quando a gente pensa em pré-produção, a gente faz esse processo de escolher nome, procurar uma profissional para construir essa identidade visual. E eu amei a sua dica quando você falou do manual da marca, porque isso é uma coisa que pouca gente sabe que é necessário. E caso quem estiver ouvindo a gente não saiba, é um documento que a profissional vai te enviar junto com os itens que compõem a identidade visual do seu programa, com essas dicas, né, com essas formas de utilizar, como a Fabris explicou, além de, se for o caso de você pedir, você pode pedir para ela, me mostra como é que no programa eu aplico esses efeitos que compõem, por exemplo, meu template, né? E aí, cada vez que você tiver uma dúvida de qual cor que eu uso, eu posso usar com tal cor ou não, você abre lá o manual e aí você não faz uma bobagem de estragar a identidade visual do seu programa sem querer, porque você não sabia que não podia, né? Então, para quem vai depois se virar por conta, eu acho que o manual da marca é importantíssimo, porque aí você vai, de fato, conseguir utilizar, né, a identidade visual do seu programa ao máximo. Não é, dona Fabris? É isso mesmo, assim. Ele é ser referencial, ele vai dizer para você o que pode, o que não pode. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com quem fez a marca e fala, olha, eu tô querendo fazer dessa forma, eu quero utilizar nesse local, o que é que você acha? Com certeza quem fez a marca, ela vai te propiciar essa informação. Eu acho que é uma coisa muito tranquila e você pode manter esse diálogo. É o pós que a gente chama, assim, é após
criação. Eu sempre dou essas dicas, assim, ou então, às vezes, quando você faz um manual de identidade visual, a gente esquece de alguma aplicação. Então, quando a gente manda e depois o cliente lá na frente precisa, fala, poxa, eu não estou encontrando aqui. Liga para quem fez e fala, olha, o que você acha? Qual a solução que você sugere para esse problema? E por aí vai. Eu acho que é super tranquilo, é uma conversa e que tem que ser mantida. Maravilha! E assim a gente fecha o episódio do Estúdio 31 sobre identidade visual de podcast. E se você quer saber mais sobre podcast, eu te aconselho a ouvir os episódios anteriores, volte aí algumas casinhas e acompanhe o podcast que agora sai toda segunda-feira. Anota aí, é segunda-feira. Fabris, se alguém quiser te encontrar na internet, por onde te acha? Podem me achar principalmente pelo Twitter, que eu tô lá como Fabris_MC. Lá vocês vão encontrar alguns projetos meus, vão encontrar podcasts que eu participo, programas de YouTube que no momento eu estou participando. Então, assim, lá vocês vão encontrar as minhas outras atividades além do design. E é isso. Maravilha, querida. Muito obrigada pela sua participação. Foi um episódio maravilhoso. E, ouvinte, vou deixar aqui a rede social da Fabris no post do episódio. Então, é só você clicar aí no texto que você vai direto pro Twitter dela e aí você pode tanto conversar com ela, acompanhar as atividades dela na podosfera e até contratá-la para um freela para desenvolver a identidade visual do seu podcast, porque não, é uma baita de uma profissional. Falei pra vocês lá no começo, né? E você me encontra também no Twitter ou no Instagram em @Domenica_Mendes, falando sobre podcast, sobre os trabalhos que eu faço, sobre os projetos que eu participo, que eu edito, as aulas que eu ministro, sobre o meu cachorro, sobre a vida, sobre café, sobre tudo, porque rede social, você sabe, é lugar da gente interagir, da gente conversar, então é um ambiente seguro, sem discurso de ódio. Fica à vontade para me seguir, para me chamar para conversar, principalmente. E se você quiser saber mais do projeto # Podcast Delas, aí você vai lá pro @o podcast delas, também no Twitter ou no Instagram, ou acessa o nosso site, o podcastdelas.com.br, que durante toda a semana tá saindo episódios do Estúdio 31, do Cala a Boca Bárbara e dos outros podcasts que fazem parte da rede. Então, será que você já conhece todos eles? Tem muito projeto sendo feito aí por mulher massa e eu acho que você deveria conhecer esses projetos independentes, porque a gente tem muito pra falar. E claro, acesse lá o podcastdelas.com.br/podcasters e encontre uma mulher ou uma pessoa não binária para convidar para o seu podcast. E se você se identifica dessa maneira, por favor, preencha o seu cadastro, que o banco de podcasters está sob atualização, então em breve teremos mais perfis publicados. Não perca essa oportunidade, é tudo gratuito! Use, abuse, divulgue, compartilhe e indique. Eu espero você na semana que vem. Um beijo, tome vacina, beba água e use máscara, gente. Bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast oficial da hashtag O Podcast é Delas. Apresentação, produção e edição, Domenica Mendes. A voz e a montagem da vinheta foi feita por Cafeína. A design de logo é de Cecília Reis. Para ter acesso a todos os nossos podcasts, acesse o podcastadelas.com.br.